Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Antes de eu passar para o Carlos, queria pedir pelo menos um testemunho. Não pode sair ninguém da igreja sem testemunho. Eu sei que tem um testemunho aqui, para honra e glória do Senhor. Chega. Será que as mulheres vão ganhar mais hoje de novo? Boa noite, qual é o seu nome? Para mim é muito difícil estar falando, porque eu sou uma pessoa assim muito assim, recatada. É difícil para mim estar falando aqui, mas eu tenho que falar. Nesse julho do ano passado, eu me separei. Meu marido foi embora de casa e ele falou que não tinha mais amor por mim, que acabou todo o amor. E minha casa ficou muito triste. As minhas filhas choravam, eu chorava. E muitas vezes eu pegava ela chorando e não chorava na minha frente, porque eu não queria me ver sofrer. E eu sofria por mim e sofria por ela. Mas o que eu ia fazer se acabou o amor? O que eu vou fazer? Eu procurei padre e ele rezou por mim, pediu que eu tivesse fortaleza, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que a palavra que eu sempre quis falar era que Deus pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Eu queria isso impossível. Deus renova todas as coisas. Eu queria que renovasse, que restaurasse meu casamento, que restaurasse o amor do meu marido por mim, minha família. Uma família linda, falando, Senhor, minha família é tua família. E eu nunca fui uma pessoa que vi muito a igreja. E eu tinha uma folha de caderno, eu tinha marcado os dias de grupo de oração, e era uma quinta-feira, e eu vi que era pelo Rosário. E eu nem sabia que era o grupo de oração de São José. E eu sempre fui devota de São José, porque minha família sabe disso. E pela primeira semana que eu vim aqui, eu chorava muito. Eu sentei aqui, eu chorava muito, eu clamei muito para São José que desse uma solução para mim. E tinha um senhor, eu nunca tinha visto alguém orar por mim, rezar por mim, e tinha um senhor do meu lado, e eu vi que ele estava rezando por mim. E esse senhor, aquele senhor, eu acho que ele faz parte da igreja, por isso todo final do grupo de oração eu abraço ele, eu tenho um carinho todo especial por ele. Agora o senhor sabe por que eu chego e cumprimento e abraço todo o senhor, quero muito bem o senhor, porque é a primeira vez que eu vi alguém rezando por mim. Eu pedia para São José, eu pedia, São José, por favor, eu quero que meu marido esteja um dia aqui comigo, não quero mais vir sozinho, não quero vir com um amigo, eu quero que o senhor restaure o meu casamento, que eu restaure o amor dele por mim, que traga ele aqui, eu quero ele aqui comigo. A semana passada, pela primeira vez, ele veio comigo. Deus falava para mim, nada temas, eu vou te dar a vitória. Como um bom pastor, eu vou resgatar a ovelha desgarrada. Eu estou no meio de ti como um herói salvador. Eu tinha essa promessa sobre mim. E quando ele veio a semana passada, ele falou assim, ele sentou e falou assim, Bernadette, eu senti um braço me tocar. Tocou em mim e ele chorou, e ele chorou. E de novo, a promessa se cumpriu. Ele falou assim, eu te amo para sempre, eu vou te amar. Que ele veio pela primeira vez aqui, ele veio na frente, ele levou São José para casa.
tempo ainda. Falta 10 minutos. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Cá em São José, você vai ter mais vocês. Se não me engano, eles esteve no rebanhão, né? Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Alguns me conhecem. Meu nome é Danilo. Eu tenho 26 anos, biologicamente, mas em Cristo eu ainda estou caminhando. E eu vou testemunhar duas graças que aconteceram comigo, duas ações do Espírito Santo na semana passada. A graça ainda maior, a maravilha ainda que Deus está me oferecendo, está me preparando para mim, eu vou testemunhar no momento oportuno. Eu fui a um médico na segunda-feira, dia 4, e ele me deu duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que ele soube diagnosticar o mal que está me afligindo e falou que tem solução. Mas a má notícia é que ele falou: Danilo, você não vai poder beber cerveja. E entre outras notícias ruins, ele falou: Danilo, você vai ter impaciência, você vai ter desassossego, você vai ter tudo que é ruim, você vai ter, principalmente insônia, coisa que eu nunca tive. Voltei de Sorocaba, fui para São Miguel, trabalhei, voltei, fui nadar, e às 10 horas da noite, eu conversando com meu avô, o Daí, falei para ele: vô, eu vou deitar que eu estou moído, eu não estou aguentando mais de sono. No entanto, deitei, programei a televisão, ela desligou e eu fui acordado. Levantei, andei pela casa, deitei de novo, programei a televisão, ela desligou e eu fui acordado. E eu já não sabia mais o que estava fazendo, eu estava rolando na cama como um espetinho na brasa. E eu, do nada, era mais ou menos 10 para meia-noite, eu comecei a rezar. Coisa que eu nunca fiz antes de dormir. E eu rezei. 2 minutos de oração foi o suficiente. À meia-noite, na madrugada de dia 4 para o dia 5, eu recebi uma mensagem no meu celular de um número que eu não tinha até então. E a mensagem, bem singela, falava basicamente o seguinte: boa noite, Deus te ilumine e que os santos anjos guardem o seu sono, Deus te abençoe. Não assinou, não falou quem era, nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando: quem mandou essa mensagem agora? Esse número que eu desconheço não se identificou na mensagem. E 5 minutos eu estava dormindo. Dormi, só fui acordar na terça-feira às 7h30 da manhã. Em nenhum momento o meu sono foi interrompido. Em nenhum momento eu acordei no meio da madrugada e não consegui mais dormir. Dormi diretamente. No outro dia, contei com meu avô, contei com a minha avó, com o pessoal lá em casa, e eles falaram: é o Espírito Santo que está agindo. E por curiosidade, no período da tarde, eu resolvi ligar para esse número, para esse celular, para pelo menos saber quem era e agradecer, porque afinal de contas surtiu efeito, deu certo. E eu achei que fosse uma amiga de uma ex-namorada minha. Tem essa mania de mandar mensagem para todo mundo, de incentivo, de perseverança. E eu liguei, eu esperando que uma voz feminina atendesse, me atendeu um homem. E falou o meu nome: oi, Danilo. Meu cérebro não identificou, comecei a conversar com ele. Quando meu cérebro detectou de quem era aquela voz, eu paralisei. Minha voz largou,
lágrimas brotaram nos meus olhos e eu não tive mais reação a não ser chorar. E aquela pessoa, gente, irmãos e irmãs, muitos daqui conhecem. Muitos daqui conhecem. Inclusive, veio aqui, frequentou bastante o grupo daqui. E adivinhe quem era? Padre Rogério. Padre Rogério. Eu falei, padre, foi o senhor que mandou essa mensagem? Ele falou, foi, filho. Fui eu que mandei. Porque nesse momento que eu mandei a mensagem, eu estava fazendo uma oração e Deus me colocou você na minha oração, falando que você estava com problema para dormir, que você não estava conseguindo dormir. Eu falei, padre, muito obrigado. Ele falou, não, filha, agradeça a Deus, eu só fui um instrumento utilizado por Ele para te conceder essa graça. E daí, terça-feira, meu sono foi uma beleza. Na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, não tive mais problema de insônia. Não tive. Essa foi uma das pequenas ações que o Espírito Santo fez na minha vida. E eu fiquei perplexo. Eu falei, não, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo e vou seguir aquele que é o pastor. Aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha suja que estava no abismo. Jesus foi ao meu encontro e me resgatou. A segunda graça veio na mesma semana, que é carnaval, não podia tomar cerveja. Eu falei, qual que é o sentido? O que eu vou fazer? Vou ficar em casa, andando de um lado para o outro, comendo, olhando para meu avô, olhando para minha avó, né? Não podendo ir tudo. Achava que o sentido do carnaval era ter que tomar cerveja, ter que sair na rua, ter que se drogar, ter que se ao escárnio para poder ter a satisfação. E na verdade eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no carnaval? Todo mundo ir viajar, todo mundo ir para o clube, e eu sem poder tomar cerveja, sem poder tomar álcool, aliás. Não é só cerveja, é álcool. Na sexta-feira, dia 8, encontrei um amigo meu, São Miguel, e ele perguntou o que você vai fazer. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, lembrando, ele falou, vai ter um retiro em São Miguel. Retiro? Eu sempre tive um preconceito de retiro, nunca frequentei um retiro. Me convidaram muito para ir retiro. E eu perguntava, vai ter cerveja? Não, mas então eu não vou. Não vai ser legal, não tem sentido, não tem prazer nisso. E nesse dia 8, eu não consegui falar não. Eu falei, sim, eu vou. Sim, eu vou. E depois eu fiquei pensando, mas São Miguel, eu não conheço ninguém, vou ter que dormir numa escola repleta de gente que eu não conheço. E não sei se eu vou, acho que eu não vou. Na madrugada, quando eu estava dormindo, pensando nisso, uma voz dentro de mim que falou, jovem, não tenhas medo, pois eu estarei lá. Bom, aquilo foi para mim, não foi nenhum convite do meu amigo, foi um chamado de Deus para ir naquele retiro. E confesso para vocês,